Olá, pessoal. Eu sou a professora Andressa, professora do Centro Educacional Newton Ferreira da Silva, certo? Hoje nossa aula aqui no 6º ano e é sobre o universo. Então, para quem quiser acompanhar, é a partir da página 129 do livro didático. Então, a gente vai fazer o estudo. Primeiramente, aqui eu trouxe essa imagem para vocês verem o que a gente vai estudar, certo? No decorrer das nossas aulas, para vocês verem como tudo está interligado. Primeiramente, é a vastidão do universo, né? Depois nós vamos fazer um estudo sobre as galáxias, mais precisamente sobre a galáxia em que o planeta Terra, né, está inserido, que é a Via Láctea. Depois sobre o nosso sistema solar, certo? Porque o sistema solar ele está inserido na Via Láctea, certo? E depois sobre o planeta Terra, que é o que nós vivemos, certo? Então vamos começar. O universo ele é tudo o que existe, certo? O conjunto dos astros, além dos espaços vazios que existem entre eles. Então, em relação aos astros, são estrelas, planetas, satélites naturais, cometas, né? Enfim, tudo, e até mesmo as minúsculas partículas cósmicas, que são, no caso, os espaços vazios, certo? Então, é onde está inserida toda a matéria e energia que existe, certo? Essa é a vastidão do universo. E agora, né, em relação às galáxias, que elas são partes ou regiões do universo, onde se agrupam bilhões de estrelas e outros astros. Então, as galáxias são algumas partes, né, são as partes do universo, certo? Então, existem várias galáxias, certo? E essas regiões é onde estão localizadas os grupos de estrelas. E o Sol e a Terra, né, que a gente conhece, ele faz parte da galáxia chamada Via Láctea. Existem mais de 100 bilhões de galáxias, que são separadas por vácuo e buraco negro. E elas podem interagir entre si formando grupos de galáxias, certo? Então, quando as galáxias estão próximas uma da outra, a gente fala que é um grupo de galáxias naquele local do universo, certo? A maioria das estrelas que a gente enxerga no céu pertence à Via Láctea, né? E também, além aqui da Via Láctea, que faz parte aqui desse grupo, na região do universo, existe uma outra galáxia, que é chamada Galáxia Andrômeda. E elas duas fazem parte de um grupo de galáxias chamado Grupo Local. Então, a gente tem a nossa galáxia, que é a Via Láctea. Bem do ladinho dela, a gente tem uma galáxia que é chamada Galáxia Andrômeda. E elas fazem parte de um mesmo grupo de galáxias, que é chamado Grupo Local. E é interessante como os estudos sobre o universo eles vão sempre evoluindo. Há alguns anos, quando foi descoberta essa galáxia, chegaram a pensar, né, os cientistas chegaram a pensar que ela era uma galáxia gêmea da Via Láctea, como se a Via Láctea estivesse se olhando no espelho e a outra galáxia, que no caso é a Andrômeda, fosse exatamente igual a ela. Mas após estudos, né, vários estudos, foi descoberto que são galáxias individuais. A Via Láctea é e ela tem uma forma, e a Andrômeda é uma outra galáxia, né? E aqui eu trouxe essa imagem para vocês verem como o universo é grande, né? E como a nossa galáxia também ela é grande, certo? Comparada a outras galáxias, ela é até pequena, mas comparada aqui a nós, do planeta Terra, ela é enorme. Então, aqui, nesse círculo amarelo, é onde está localizado o nosso sistema solar. E todas as estrelas que a gente consegue ver, elas estão nesse círculo amarelo. E comparado aqui ao tamanho da vastidão do universo, ao tamanho da galáxia, é um pedaço minúsculo, né? Onde a gente vive, certo? E agora eu trouxe para vocês aqui os tipos de galáxias. Nós temos 3 tipos.
Primeiro tipo é a galáxia em espiral, que ficam enroladas em si mesma, em volta aqui de um núcleo, certo? Então, a Via Láctea e a Andrômeda são do tipo galáxias espirais. Nós temos as elípticas, que são círculos, né? Aqui formando eclipses, né? Parece um eclipse mesmo essa galáxia. E nós temos as irregulares, que elas não possuem uma forma definida, porque por mais que aqui, ó, a gente veja que a Via Láctea é diferente da Andrômeda em sua forma, a gente vê que elas seguem um padrão, que elas são em espiral em volta de um núcleo, diferente da elíptica, né, que já tem outra forma, e as irregulares, que têm formas diferentes umas das outras, certo? Essa imagem eu apresento, né, o céu noturno, vistos de algumas partes, né, do nosso planeta, como de algumas partes dá para a gente ver, ó, que é possível até fazer a visualização da Via Láctea, né, da nossa própria galáxia, a partir de alguns pontos do planeta Terra, certo? Então, a Via Láctea, ela possui cerca de 200 bilhões de estrelas, certo? Mas, assim, pra gente ela é enorme, né? Mas comparando com outras galáxias, ela não é considerada uma galáxia grande, certo? E aqui, como eu disse, aqui ela é em volta de um núcleo, né? Que no caso é um buraco negro, certo? Que é o centro da nossa Via Láctea. E eu trouxe essa curiosidade para vocês, né? Para que nós possamos fazer uma comparação. A galáxia NGC 6872 é a maior galáxia em espiral já conhecida no universo. Então, até agora, ela é a maior galáxia que já foi descoberta. E, comparando com o tamanho da Via Láctea, ela é 5 vezes maior, né? 5 vezes o tamanho da nossa galáxia, certo? Então, a partir das descobertas sobre o universo, foi descoberta essa galáxia. E ela já é a maior em forma de espiral já conhecida, né? Na mesma forma que a nossa, Via Láctea. Só que ela é 5 vezes maior que ela. E agora em relação aos astros, né? Voltando aqui. Os astros, como eu já disse, eles são estrelas, planetas, satélites naturais, cometas, né? E eles são subdivididos entre astros luminosos, ou seja, os que possuem luz própria, como é o caso das estrelas. A maior estrela, né, que a gente conhece é o Sol. Ele tem luz própria, ele é um exemplo de astro luminoso, certo? E no interior deles, né, no interior desses astros luminosos, ocorrem explosões que liberam calor e energia e emitem luz. Por isso que eles possuem luz própria, né, a partir dessas reações, né, que acontecem no interior desses astros. E nós temos os astros que não possuem luz própria, os não luminosos, que no caso aqui o maior exemplo são os planetas, né? Nossos planetas que não possuem luz própria, eles são iluminados, no caso o nosso planeta Terra, né? Nossos planetas do sistema solar, são iluminados por um astro que possui luz própria, que no caso é o Sol. E aqui a Lua também é um exemplo de astro que não possui luz própria, certo? E ela é considerada um satélite natural, porque ela vai orbitar em volta de um corpo, né, que não é a estrela central. A Lua, ela orbita ao redor da Terra, né? E a Terra, ela não é a estrela, não é nem considerada uma estrela e não é o centro do nosso sistema solar. O centro do nosso sistema solar é o Sol. Então, já que a Lua, ela orbita em volta da Terra, e a Terra não é o principal do nosso sistema solar, por isso que a Lua é considerada um satélite natural, certo? E agora aqui em relação às estrelas, né? Como eu disse, acontecem pequenas explosões no interior delas, né? Isso porque elas estão constituídas de hidrogênio e hélio.
e eles ficam reagindo entre si, né, ocasionando explosões nucleares, e isso emite luz e gera uma energia, né, no caso gera energia e emite a luz, certo? O Sol, ele é a estrela mais próxima da Terra, por isso que é possível que a gente observe bem ele durante o dia. Mas as estrelas, elas só ficam visíveis durante a noite quando o Sol se põe, e também porque o Sol vai se pôr e o brilho das estrelas vai prevalecer, né, durante a noite, a gente vai poder ver, e as estrelas estão mais distantes da gente do que o Sol, que está mais próximo. E agora em relação às constelações, né? As estrelas, em relação ao espaço, as estrelas elas estão muito distantes uma da outra. Mas quando a gente observa ela aqui de muito longe da Terra, a gente tem a impressão delas estarem bem próximas entre si, formando, né, constelações, né? No caso são desenhos, né, imagens formados por conjuntos de estrelas. E antigamente era bastante falado sobre esse conceito de constelações, porque a pessoa conseguia se localizar, né, principalmente os navegadores conseguiam se localizar a partir da visualização do céu noturno, visualização das constelações, certo? Da posição dessas constelações eles conseguiam se orientar. E as constelações mais conhecidas, né, é o Cruzeiro do Sul e o Órion. Aqui, uma das constelações mais conhecidas no hemisfério sul é o Cruzeiro do Sul. E tem até uma citação dele no hino nacional, né? Que a imagem do cruzeiro resplandece. Então, fazendo referência a essa constelação. E ele é visível apenas no hemisfério sul, certo? Ele é formado por 5 estrelas principais, sendo que 4 delas representam uma cruz. Aqui, nessa primeira imagem, eu foquei aqui nas 4 estrelas que formam a cruz. Mas aqui dessa imagem, ela tá meio ruim, mas aqui a gente pode ver aqui o nome de cada estrela, certo? Que forma a cruz. E a outra estrela, né, a 5ª estrela, que forma essa constelação do Cruzeiro do Sul. E ela recebe até o nome de intrometida, porque ela não faz parte aqui da cruz, mas ela faz parte da constelação, né? Então, para conseguir fazer a identificação, né, dessa constelação, observa-se essas 5 estrelas, né? E agora é a constelação do Órion, né? Ela é bem visível durante o verão. E ela é facilmente identificada no céu pela presença aqui, ó, dessas 3 estrelas, que são as 3 Marias, que formam o cinturão de Órion. Então, ao conseguir visualizar no céu a presença dessas 3 estrelas, se você conseguir prestar assim, um pouco mais de atenção, você vai ver a constelação do Órion, né? Porque as 3 estrelas elas formam o cinturão de Órion. Então, para esse primeiro momento, sobre o conceito geral de universo, essa foi a nossa aula, certo? Nas nossas próximas aulas a gente vai aprender um pouco mais sobre, mais precisamente, a nossa Via Láctea e o Sistema Solar, tá certo? Muito obrigada pela atenção e até mais.